Tem dia que eu só quero chorar. Tem dia que eu só quero me esconder. Tem irmão que ele é prazeroso em destruir a alegria do outro. E quando alguém me diz assim: pastor Oziel, Deus me falou, pois eu digo assim: meu irmão, se Deus te falou, pode ficar tranquilo, que Ele cumpre o que Ele fala. Se tiver palavra na casa, a cura chega na casa. Se tiver palavra na casa, a casa não cai. E tem crente que não tem mais fé para Jesus curar. Tem crente que não tem mais fé para Jesus batizar com o Espírito Santo. Tem crente que não tem mais fé para o céu se abrir. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Coloca aí na tela Lucas 8, é o texto que nós estamos meditando na palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versos 22 a 24. Você que trouxe a sua Bíblia, pode meditar conosco na palavra de Deus. Diz assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhes obedecem? Graças a Deus. Queridos, no domingo retrasado, nós fizemos menção sobre a família de Jesus. E nós vamos mostrar aqui para os irmãos em prosseguimento. Hoje eu vou falar sobre para acalmar a tempestade. É um culto de família, mas eu estou seguindo a nossa mensagem, seguindo a exposição do texto bíblico, e eu achei propício trazer essa palavra para este culto da família. Saíde me falou que já é o último deste mês, não é isso? Cadê ele? Não é isso? E eles do departamento de família. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero que vocês me escutem bem nesta oportunidade. Para acalmar a tempestade. Essa palavra tempestade, ela tem uma metáfora, pode até colocar em introdução. Ela tem uma metáfora muito grande. Tempestade fala de desafios, tempestade fala de tribulação, no aspecto metafórico. Tempestade fala de algo pesado. E quando você pega essa metáfora aplicada aí à palavra tempestade, ela reporta-se para, digamos, alguém que esteja passando por uma crise financeira, tempestade financeira. Quando alguém está passando por crise de saúde, que a doença entrou no lar, o médico já desenganou, aí alguém diz ele está em uma grande tempestade de saúde. Então, você pode usar de modo metafórico essa palavra tempestade. Dentro do texto grego, que eu não vou explorar aqui, há 3 palavras que estão relacionadas à palavra tempestade. E uma delas é seismos. E seismos, para quem estuda e acompanha aí, sabe que está relacionado a sismo, que se relaciona também com a palavra terremoto. Então, essa palavra tempestade, ela fala de terremoto. Mas se vocês observarem também, dentro do próprio campo bíblico, se vocês analisarem com cuidado, a tempestade, ela tem um lado místico, ou melhor, mitológico, não místico, mitológico. Por quê? Porque dentro da Ilíada, da Odisseia, se vocês analisarem os registros gregos, eles entendiam que haviam 2 tipos de tempestades. Havia a tempestade causada pela natureza, mas havia a tempestade causada pelos deuses.
Então a mitologia grega, ela traz essa questão. Porque se vocês atentarem, quem era o deus do clima? Eles diziam que era Zeus. Quem era o deus dos mares? Eles diziam que era Poseidon. E quem era o deus dos ventos? Eles diziam que era Aeolus, era o deus do vento. Esses três deuses, eles trabalhavam na natureza e no clima para provocarem tempestades violentas no aspecto espiritual, entre aspas. Então perceba que dentro da própria cultura grega, você tem uma série de conotações para tempestade. Mas eu vou ficar com a Bíblia. Se vocês observarem a palavra de Deus, no texto de Atos 27:14, o apóstolo São Paulo pegou um navio, ele já está preso, direcionado para Roma, e ele é colocado em um navio. E quando ele vai neste navio, ele vai enfrentar dois tipos de ventos. Olha como isso é importante na Bíblia. Dois tipos de ventos. Eu me lembro que eu li, tem mais ou menos aí uns 15 anos, eu li no livro do pastor Raimundo Ferreira de Oliveira. Ele dizia que tem hora na vida da gente que a gente tem ventos ao nosso favor. Mas tem hora que nós temos ventos ao contrário. Olha como é linda a vida. Eu quero que você escute bem, porque Deus colocou essa palavra no meu coração, para a igreja, para a família. Antes de você colocar o verso 14, coloca o 13. Olha o que diz o 13. E soprando o sul brandamente, lhes apareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando a Creta. Essa tradução, ela usa o sul brandamente, mas em outra tradução diz o vento, porque eles falavam sobre o vento se expressando dessa forma. Mas você pode colocar aí a outra tradução, que é, olha aí, não muito depois deu nela um pé de vento, é o verso 14, o 13, em outra tradução. Se vocês observarem, quem está aí? Olha aí, soprando brandamente o vento sul. Olha aqui, soprando, escute bem, Deus quer falar conosco aqui esta noite. Soprando brandamente o vento sul. Olha como é que, quando começou a soprar suavemente o vento sul. É muito importante o crente entender que na nossa vida dois ventos vão soprar. Vai soprar o vento sul, que é o vento o quê? Brando. É o vento que vai nos ajudar, escutem aqui. É o vento que me ajuda um barco aí à frente. É o vento que me ajuda a gerar energia. É o vento que traz benefício. Quando você está com calor, que você sente aquele vento suave, ou como é refrescante, ou como é maravilhoso. Então, na nossa vida tem esses ventos. O vento da suavidade, o vento da melhor canção, o vento da alegria, o vento do regozijo, a família está bem, todos estão bem, é um vento suave, é um vento agradável, é um vento maravilhoso. E Paulo pegou esse vento, mas de momento o cenário muda, ele vai pegar, não uma brisa, agora o verso 14, olha aqui, ele vai pegar agora. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado como? Olha aí, Nordeste. Ok? Se vocês observarem, esse vento aqui é um vento violento. Esse vento violento aqui era, na verdade, como se fosse um terremoto, era como se fosse um furacão. Aliás, um tufão, isso, era como se fosse um tufão. Ele sai de um vento bom, ele sai de um vento suave, mas agora ele entra em um tufão. A própria física, ela fala de vento forte e vento fraco. Olha o que a Bíblia está mostrando para nós. Então, o que eu quero dizer aqui, existem momentos na nossa vida que pode vir o vento suave, mas existem momentos que podem vir os ventos fortes. E a questão não é se vem o vento fraco ou se vem o vento forte. A questão é
como eu estou preparado para enfrentar esses dois tipos de ventos? Porque tem crente que só sabe enfrentar o vento fraco, o vento bom. No vento bom ele glorifica, no vento bom as coisas estão boas. Lá em casa está tudo bem, meu filho passou em medicina, o meu filho passou para o exército, minha filha se casou. Esse é o vento bom. Todo mundo no vento bom sabe glorificar, todo mundo no vento bom sabe dizer glória, porque o vento suave, ele é uma brisa. Mas o mesmo Deus que manda o vento bom, Ele pode mandar o euraquilão. Se vocês pegarem, é o tufão. Ele pode mandar um vento violento. E aí eu pergunto, e se Deus mandar o vento violento, você está preparado para receber o vento bom e o vento violento? Eu vou mostrar na Bíblia duas situações de ventos violentos, que não foram mandados pelo diabo, foram mandados por Deus. Se vocês observarem, o primeiro está lá em Jó. Coloca o versículo de Jó. A Bíblia diz que estava tudo bem na casa de Jó, tudo bem na casa de Jó. A casa de Jó era uma felicidade, os filhos maravilhosos, as moças e os meninos os mais lindos. A riqueza estava na casa de Jó, o prestígio estava na casa de Jó, felicidade na casa de Jó. Mas o vento não foi um ventinho, não foi um vento suave, foi uma tempestade. Esse vento, olha aí, de repente veio um vento muito. Aqui é a tempestade. Aqui é a tempestade. E tem uma coisa que eu quero dizer aqui esta noite: vento suave, você até controla, você aguenta. Tempestade não. Vento tempestuoso, você não tem controle sobre ele. É por isso que eu quero dizer aqui à igreja esta noite, aos que estão no púlpito: seja crente de verdade, seja um homem de Deus de verdade, porque quando vier o vento forte, ninguém tem estrutura para vento forte. Ninguém tem estrutura para vento forte, porque não há controle no vento forte. Ninguém controla vento forte. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que fez o quê? Você pode fazer exame de todo tipo. Eu fui pregar em Camboriú, e quando eu ia, um rapaz ia me levando e disse: pastor, minha família é bem, mas meu pai faleceu. Quando o senhor pregou aqui no outro ano, ele era vivo, mas esse agora ele já faleceu. Aí eu disse: ele era um homem bem, pastor, olha, ele fazia exame 2 vezes por ano. Tudo, e ele terminou de fazer o exame, disse que estava tudo bem, coração tudo bem. Ele estava sentado à mesa de um café pela manhã, mas a mamãe, e de repente ele começou a passar mal e morreu lá mesmo na mesa. Ele não teve controle sobre o vento tempestuoso. A irmã pode ser, é por isso que eu gosto de ser crente, de servir a Deus, porque eu não sei a qualquer momento que tipo de vento Ele vai mandar. Eita, mas a irmã tão nova, fazia exame periodicamente. Tem crente que até confia. Eu já fui no médico esse ano. Tem vento que nem o médico controla. A melhor coisa é a nossa vida estar nas mãos de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diga comigo: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Eu pergunto aqui aos irmãos, pregue comigo aqui esta noite: tinha como Jó controlar esse vento que bateu na casa, que matou os filhos,
Que acabou com a família? Não. Não tinha. E tem horas que nós somos tão ingênuos que nós queremos lutar contra o vento tempestuoso com os nossos recursos. O outro exemplo que eu dou é o de Jonas. Vamos lá. Todas as duas tempestades violentas quem mandou foi Deus. Segundo, coloquem. Jonas capítulo 1. Olha o que diz a própria palavra de Deus nessa passagem bíblica, no verso 4. Olha aí, leiam vocês bem forte. Quem está no culto, quem veio cultuar, leiam bem forte, leiam aí bem forte. O Senhor, porém, fez soprar. E o quê? Eita. O Senhor mandou o vento. E mandou uma tempestade, o que, igreja? Violenta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tempestade na Bíblia também é uma forma de Deus nos purificar. É por isso que eu não me entro em questão de crente, porque tem coisas que você é egoísta, é orgulhoso, não é crente de verdade, e se for para salvação, se Deus tem um plano contigo, Ele vai mandar tempestade. O vento bateu nos 4 cantos da casa de Jó e ele não controlou. Mas teve uma coisa, na tempestade, Jó se ajoelhou e adorou, dizendo: Ele me deu, Ele também tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando Jonas está dormindo, que Deus manda a tempestade violenta e o barco se joga de um lado para o outro, é como em avião. Na hora que começa a tempestade ou começa a turbulência, o piloto só diz assim: apertem os cintos. Na tempestade você só precisa de uma coisa, é apertar o cinto. Deixa-se acabar tudo, mas diga: Senhor, está em tuas mãos. Eu não posso controlar. E o problema é que tem crente que quer controlar a tempestade. Tem crente que a tempestade está na casa dele, está no comércio dele, está no casamento dele, e ele fica tentando jogar coisa fora para ver se o barco não afunda. Dá uma olhadinha na tua vida. Todas as vezes que começa uma reviravolta em minha vida, eu pergunto: o que é, Senhor? Onde é que eu estou falhando? Aonde é que eu estou errando? O que o Senhor quer comigo nisso aqui? Porque o Jó, aliás, o Jonas, os marinheiros, bota lá meu filho agora, ó os 5, ó os coitados dos marinheiros. Os marinheiros ficaram com o quê? Porque não era uma tempestade normal. Eles nunca tinham visto uma tempestade daquele nível. E cada um clamava ao seu próprio Deus, desesperado clamava pelo Deus. Agora, como não veio resposta de Deus, eles usaram as suas experiências. Tem irmão que diz assim: mas eu sou muito experiente. Tem dias que a tua experiência não vai valer nada. Olha para mim aqui. Vai chegar dia na tua casa, meu filho, que o teu dinheiro não vai valer para nada. Eles pegaram e fizeram o quê? Diga bem forte. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Jogaram o quê? Para ver se o quê?
para tornar o mar mais leve. É assim ou não é? Tem crente que a coisa está apertando na vida dele, ele fica procurando psicólogo. Aí o psicólogo não resolve. Aí ele procura o médico não resolve. Vai para o psicanalista, não resolve. Aí tem deles que caem na garrafada, não resolve. É Deus te chamando, rapaz. Oh, aleluia. É Deus te chamando. É doença em cima de doença, é operação em cima de operação, é casa pegando fogo, é carro pegando fogo e você não entende. É Deus te chamando, é Deus dizendo: eu estou te dando sinais. Jogaram as cargas, usaram a experiência, mas o barco afundando. Tem muitos crentes que têm um problema no navio, mas não sabem qual é o motivo. Os marinheiros sabiam qual era o problema, mas quem foi que mandou a tempestade? Vamos lá, só quem tem boca. Quem mandou a tempestade? Mas qual era o problema daquele navio? Tem muito irmão que é botando defeito nos outros, mas talvez o problema é você. Amizade que você quebra, fuxico que você espalha. Tem irmão que ele é prazeroso em destruir a alegria do outro. Ele é técnico em botar defeito na igreja. E a taca está comendo. E a pé comendo. Aí o outro irmão chega lá: irmão, deixa eu orar por ti. É por isso que sempre quando eu vou orar por um crente, eu digo: Senhor, teu servo pede oração. Eu não sei qual é o teu propósito, segundo a tua vontade. Diga para o teu irmão: não entra. Diga aí: não entra. Diga: não entra no que Deus está mexendo. Aleluia. Eita Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, sabe qual é o nosso problema? Tem um texto na Bíblia. Me parece que é 1 Reis, capítulo 20. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo que eu digo aqui é com base bíblica. Aí tem irmão que não está entendendo. Aí tem irmão que a casa está caindo, vai morrer. Deus está dando sinal, é doença veia na cara, é doença no coração, é doença veia na próstata, é a casa se acabando, e ele não está prestando atenção. Está namorando, está adulterando, está fuxicando, e Deus está dizendo: rapaz, eu estou te dando a chance, eu estou mexendo. É assim? Eu estou mexendo. Eita, meus irmãos, está bem aqui, ó, o capítulo 20. Ben-Hadad, rei da Síria, se levantou contra o povo de Deus. E a multidão era tão grande, escute, olhe para mim. A multidão era tão grande, olha aí. Era tão grande que quando Acabe, que não valia nada também, quando Acabe soube que essa multidão ia se levantar contra ele, ele andava chorando, ele andava humilhado. Aí o profeta foi lá e disse: olha, a multidão é grande, mas se você se ajeitar, Deus vai te dar vitória. Aí deu vitória. Aí Deus disse assim: olha, pega e mta Ben-Hadad, rei da... O rei Hadad fugiu. Depois de um ano ele voltou, e o profeta disse: olha, não dê lugar a ele, mata logo ele. Meu irmão, eu ia dizer um negócio aqui, mas vou dizer uma coisa aqui para vocês. Aí o Acabe não obedeceu o profeta, não matou ele. Depois de um ano ele voltou, tiveram vitória de novo. Mas olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Coloca aí o verso 22. Olha o verso 22. Leia aí, pastor Lago, para não dizer que sou eu. 22. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: vá, fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei de Arã o atacará de novo. Está vendo?
matou. Aí o rei Ben-Hadad vai matar quem? Digam vocês. Vai matar quem, Rebeca? Pronto. Ele fez aliança com Ben-Hadad, e Deus já tinha dito para o profeta: mata Ben-Hadad, rei da. Deus entregou. Aí ele foi lá e fez: me perdoa, eu quero que você me perdoe, e etc e tal. O rei Acabe caiu na dele, perdoou ele, e depois de um ano ele volta. E aí a Bíblia diz que o Acabe disse: eu vou me disfarçar e vou entrar na batalha, e Josafá também está comigo. E aí pronto, entrou na batalha. O rei da Síria disse assim: eu não quero ninguém, eu não quero soldado de Israel, eu não quero outro rei, eu só quero quem? Eu só quero Acabe. Olha para cá. Não te entra em problema que não é teu. Não te entra em tempestade que Deus não está te chamando para ela. Às vezes tu entra na tempestade que não é tua, aí teu barco também afunda. Aí o rei da Síria disse: eu só quero Acabe. E procuraram, e o Acabe estava disfarçado. Ninguém achou. Aí um soldado disse: rapaz, nós vamos embora, eu não matei ninguém. Aí pegou a lança e jogou ela à deriva. Mas Deus já tinha dito que ia matar o Acabe. Aí Deus botou um satélite na ponta da lança, o GPS. Cadê ele? Não foi assim? Cadê ele? Foi certinho. Sabe o que eu quero te dizer aqui esta noite? Eu sempre oro: Senhor, qual é o teu propósito nisso? Qual é o teu plano nisso? Porque preste bem atenção, os marinheiros estavam rezando aos seus deuses, sim ou não? Estavam jogando a bagagem fora, sim ou não? Mas quem era o problema? Então tem problema, tem tempestade, que não adianta você lutar, porque você não está correto diante de Deus. Glória a Deus. Mas tem momentos que quando você é fiel, que vem uma tempestade. Veio uma tempestade tão grande para Elias. Essa Jezabel, no 18, ela disse, e no 19: eu não descanso enquanto eu não matar esse Elias. O mundo de Elias desabou. Mas Elias se escondeu na caverna. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio a tempestade, Deus também não estava nela. Veio um vento suave. Eita glória. Elias, sai, eu quero falar contigo. Porque tem horas que o nosso emocional está tão tocado que eu não estou precisando, não é de fogo não. Porque tem irmão que pensa que é só fogo. Tem dia que eu só quero chorar. Tem dia que eu só quero me esconder. Tem dia que eu só quero ficar na caverna. E olhe para cá, irmão, psicólogo não tira a gente de caverna. Deus pode até usar Deus pode até usar um doutor. Mas Deus chegou para Elias: o que tu fazes aí, Elias? Sai da caverna. Na voz mansa e suave. Deus está falando aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, é por isso que eu quero dizer uma coisa. Tem hora que Deus fala no hino. Tem hora que Deus fala até com as palhas de uma árvore que você está na natureza. Tem hora que Deus fala só com um toque de um instrumento. É por isso que tem momentos que a gente tem que sossegar a alma da gente e esperar Deus falar. Aí Deus chegou para Elias. Mas vamos lá. Coloca aí o tema para os irmãos observarem. Vocês já viram o que é essa tempestade? E aqui, o Senhor Jesus Cristo passou o dia trabalhando, passou o dia atendendo gente.
Ele cansou. Ele cansou tanto, gente. Jesus trabalhou tanto nesse dia, que humanamente ele cansou. Só que como ele cansou, ele disse: eu quero tirar um momento para a gente descansar. Coloca o texto lá. Coloca o texto. Eu quero um momento para a gente descansar. Eu não tive tempo ainda de conversar com vocês, os discípulos, o texto bíblico. Lucas 8. Eu não tive um tempo ainda de conversar com vocês. Só trabalho. Mas eu quero agora ficar um pouco com vocês. O texto bíblico. 8:22. 22. Eu quero ficar com vocês. Eu quero um momento a sós com vocês. Trabalhou o tempo todo, o dia todo. Aí, como ele trabalhou o tempo todo, o dia todo, ele entrou no barco com os seus discípulos e disse: leia isso aí, essa outra parte. Como foi que ele disse? Vamos. Quem foi que disse que era para ir para o outro lado? Vamos lá, não esqueça isso. Vamos para o outro lado. Isso aqui era o mar da Galileia. Mas o outro lado, que era a parte oriental, se vocês observarem aí no próprio texto, que o texto está sendo bem claro aqui para nós, que era a outra margem do lago, que era o oriental, era menos habitado. Só que quando Jesus foi, escutem aqui, muitos outros barquinhos, está lá em Marcos 4, não foi só o barco de Jesus que foi. Muitos outros barquinhos, na mesma hora que viram ele sair, foram atrás. Mas Jesus, tão cansado, ele foi para a polpa do barquinho lá, e aonde tinha mais ou menos, aonde a pessoa sentava, deitava, ele deitou. E devido ao cansaço físico de trabalho, ele dormiu pesadamente. Ele dormiu, irmãos. O próprio texto bíblico está mostrando aqui o lado humano de Jesus, a humanidade de Jesus. Mas ele disse: vamos para o outro lado. E o barco está indo. Mas quando ele vai para essa parte, naquela região ali, cercado de montanhas, 224 metros abaixo do nível do mar, cercado de montanhas, chega um momento em que no declive vem o vento, e aí bate na parte das águas, e era comum no mar da Galileia ter o quê? Tempestade. Mas os discípulos eram experientes com essas questões. Quando você pega, por exemplo, aqui o ferry, não é assim? Tem um mês que é o mês, eu já fui, que aí bate, pá! Agosto, setembro, aí pronto, eu pergunto: todo ano tem isso aqui? Tem isso aqui. Já virou? Disse: não virou não. Aí eu me tranquilizo, porque já é a experiência. É desse jeito, pronto. Eu vi agora um piloto dizendo: turbulência não derruba avião. Então na hora que o bicho está aí eu disse: eita. Eu fico só me lembrando daqueles carros no interior passando em cima da pissarra, porque diz que não derruba. As experiências, olha para cá, as experiências são boas, mas tem hora, pastor Wagner, pastor Luiz, pastor Carlos, que o normal vira anormal, que eu estou sabendo que aquele normal nunca existiu. Foi assim com os discípulos. Quando o vento começou a bater no barco, nada, isso aqui a gente já é acostumado. Só que aqui não era um vento. Você tem o vento e tem a tempestade. Ela foi grande, ela se levantou, que jogava o barco, eram ondas violentas. Quando eles viram a água entrando, eles disseram: não, está fora do, vai virar. E aí quando eles viram, mas não era só o barco deles, era o barco também dos outros. Vamos já afundar, vamos morrer.
Irmão, olha para cá. Todos nós sabemos quando algo que é natural está começando a sair do seu normal. Não, isso aqui não é só... Aí é que você tem que ter discernimento. Não, isso aqui não é só esse probleminha aqui não. Aqui tem mais coisa aqui dentro. Tem mais problema aqui dentro. Aí saiu. E eles começaram a gritar: vai morrer, vai perecer, nós vamos morrer. Só que é uma coisa: para o teu barco não afundar, diga comigo, para o barco não afundar, diga com autoridade, para o barco não afundar, eu preciso confiar no que ele fala. Quem foi que disse vamos? Quem foi que disse vamos? Então nem se o barco afundasse eles morressem. Eita glória. Ó, mas é bom ser crente. Nem que tudo se quebrasse. Mas quem foi que disse? Vamos para o outro. E aí diz um autor: Jesus nunca prometeu viagem tranquila. Ele disse que nós vamos chegar. Nem que você chegue pendurado num pedaço de pau, mas ele diz que você chega. Quem tem promessa de Deus de chegar? Oh, aleluia. Sabe qual é a questão, igreja? É confiar no que ele diz. Se ele está dizendo: olha, eu vou... O negócio dos discípulos dentro do barco poderia encher de água, mas eles também deveriam fazer o quê? Confiar. E até dormir se quisesse. Porque o dono do navio estava como? Dormindo. Mas quem foi que disse? Vamos para o outro? Quem foi que disse? E quando Jesus diz, meu irmão, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu creio em profecia, e muito em profecia. E quando alguém me diz assim: pastor Osiel, Deus me falou, pois eu digo assim: meu irmão, se Deus te falou, pode ficar tranquilo, que Ele cumpre o que Ele fala. Agora o que acontece? Você tem que avaliar se Deus falou ou não, porque às vezes pode ser um homem. Um irmão me contou e disse assim: pastor Osiel, o fulano veio aqui em casa e disse que fulana não vai morrer. E ela já está no estado terminal. Mas eu acredito conforme a palavra que o irmão falou. E essa pessoa morreu. Depois que eu vi essa pessoa que tinha me falado, aí na hora que ele viu o pastor Zé, eu fui descobrir. O irmão tinha falado isso, era por isso. Eu disse: pois é, meu irmão. Então não foi Deus. Porque quando Deus fala, a palavra dele faz o quê? Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Olha para cá, olha para cá. Eu vou te dar um conselho aqui esta noite. Para a tempestade não dominar a tua casa, confie na palavra de... Quem confia nisso aqui, irmãos? Cadê a tua Bíblia? Cadê a tua Bíblia? Pega ela aí, pega ela aqui, pega ela aí. Levanta a tua Bíblia. Glorifica a Deus por esta palavra. Olha para cá. Se tiver palavra dele na casa, eu não vou dizer que a água não vai entrar na casa. A água pode até entrar na casa. Eu não vou dizer que o barco não vai balançar. O barco pode até... E eu não vou dizer que a tempestade não vai chegar. Mas tem uma coisa, coloca Mateus 7:24. Quem fica na palavra dele, coloca aí rapidinho. Mateus 7:24. Olha aí o que Jesus Cristo diz. Coloca, meu filho, rapidinho. Olha o que Jesus Cristo diz: quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que botou a casa onde? E quem é a rocha, igreja? Agora olha o 25. Olha o 25. Aí a Bíblia diz: caiu a chuva, bateu na casa, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra a casa, mas a casa não caiu, porque a palavra está lá dentro. Quem tem palavra na casa? Quem tem palavra na casa? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, quem crê na palavra dele? Quem foi que disse vamos para o outro? Quem foi que disse? E se Jesus disse, eles tinham que acreditar ou não? Sim ou não?
Vocês se lembram de Mateus 8:8? O centurião disse assim: eu não sou digno de que entre debaixo da minha. Essa aí é fé, irmão. Ele não viu milagre, ele não viu nada. Ele só disse assim: e eu sei que tu és o dono do universo. Manda só uma. Não é assim? Manda só uma. Se tiver palavra na casa, a cura chega na casa. Se tiver palavra na casa, a casa não cai. E olha para cá, igreja. Pode fazer mandinga, desgraça. Pode jogar terra de cemitério. Pode botar pé de porco, pé de galinha. Pode botar galo preto. Pode botar galo branco. Pode fazer mandinga. Pode amaldiçoar a tua casa. Mas se tiver palavra dentro, praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu sou o Senhor Deus. Oh, aleluia. Quem glorifica a Deus e quem crê. Diga comigo bem forte: eu tenho que ficar no que Ele diz. Como foi que Jesus disse? Vamos para o outro. Como foi que Ele disse? Vamos para o outro. Como foi que Ele disse? Irmão, se Jesus diz. Vou dar mais um exemplo. Crê na palavra. Os apóstolos estavam lavando as redes. Aí Jesus chegou, está lá em Lucas 5:5. Lançai? Não, nós trabalhamos a noite toda. Somos pescadores experientes. Ser pescador experiente é uma coisa. Saber onde está o peixe, é só ele quem sabe. Entendeu? É por isso que tu tem que deixar com ele. Aí Pedro foi inteligente, mas soube. Oh, glória a Deus. Sob a tua palavra, nós lançaremos o quê? As redes. Então, em primeiro lugar, se você quer que a sua casa nunca afunde, nunca a sua casa afunde, está aí. Fique na palavra dele. Confie no que ele diz. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso aqui? Primeiro, ele disse. Como foi que ele disse? Vamos para o outro lado. Pronto. Primeiro problema. Eles não deveriam temer nada, nem que o barco enchesse de água. Porque quem foi que mandou eles irem para lá? Mas tinha outra coisa. Quem é que estava no barco? Tempestade pode ser vencida quando você crê no que ele diz. Mas quando ele está no barco, oh, aleluia. É por isso que a gente canta: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Eita. Levar a cruz, se Cristo comigo. Jesus estava fazendo o que no barco? Vamos lá, bem forte. Jesus estava fazendo o que no barco? Mas quem era que estava no barco? Jesus estava fazendo o que no barco? Mas quem era que estava no barco? Jesus estava fazendo o que no barco? Mas quem era que estava no barco? Então pronto, podia ter tempestade, podia ter tufão, podia botar o barco para um lado e para o outro. Quem era que estava no barco? Então te aquieta se Jesus está no barco. Porque se Jesus está no barco, agora diga isso comigo bem forte: se Jesus está no barco, tem milagre. Se Jesus está na casa, tem milagre. Se Jesus está no barco, tem o que, igreja? Milagre. Olhe para cá, capítulo 2, verso 2 de João. Jesus estava no casa, faltou o quê? Quem providenciou o vinho? Porque Jesus estava onde? No casamento, na festa. Se Jesus está na festa, tem o melhor vinho. Se Jesus está na festa, o casamento presta. Se Jesus está na festa, tem o quê? Tem milagre. Quem crê nisso? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, se Jesus está na nossa casa, escute, isso aqui é muito interessante. Quando você lê João 11, Marta e Maria mandaram chamar quem? E aí a Marta disse: se tu estivesse, olha, se ele estivesse na casa, não teria morrido. Mas quem foi que chegou?
Aí quando, Senhor, se tu estivesse aqui, ele disse, não, mas eu já estou. Não foi assim? Mas eu já cheguei. Aí, olha o problema dela. Ah, o Senhor já chegou, mas já é. Ele disse, mas eu não já te disse. Eu não estou na casa. Se creres em mim, verás o quê? Jesus na casa, nem morto de 4 dias, ele tira o fedor, ele tira a desgraça, ele tira o espírito de morte da tua casa. Ei, levanta a tua mão com fé nesta noite, levante, eu senti de Deus aqui agora. Levante a tua mão com fé, espírito de morte na tua casa. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus está na casa, Jesus está na casa. Espírito de morte, Jesus vai repreender ele da tua casa agora. Tempestade que entrou na casa, a tempestade da enfermidade, pessoas com câncer, pessoas desenganadas, o Senhor te cura agora, porque Ele é o Deus que opera milagre. Quem tem certeza que Jesus está na casa, adore. Oh, aleluia. Coloca o verso 17. Coloca o verso 17. Olha o que Jesus disse. Verso 17. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava. E havia quantos dias? 4. Mas ele só disse para ela: se creres em mim, não se importe se está fedendo. Não se importe se a água já está entrando no barco. Não se importa se ele está balançando. Só se importe com uma coisa: se ele mandou, o milagre vai acontecer. E se ele está na casa, tem milagre na casa. Quem aqui tem certeza que Jesus está na casa? Eita Deus. Eita meu Deus. Mas tudo bem. Eles viram que o negócio ia piorar. Eles viram que não tinha mais o que fazer. Eles fizeram o quê? Vamos lá, para finalizar. Eles fizeram o quê? Eles foram até Jesus. Irmãos, vocês já observaram a resposta de Jesus? Coloca, filho, a resposta de Jesus. Pastor Carlos, como foi que ele disse? Onde está a sua fé? Jesus não disse assim: eu vou orar para vocês terem fé. Jesus ficou chateado com os discípulos, porque quem foi que mandou eles irem para o outro lado? E eles tinham que confiar na palavra de quem? E por que eles não confiaram na palavra dele? O problema não é pregação. Pregação nós estamos tendo até muita. Não é ensino. Ensino a gente tem demais. O problema é exercitar a fé. Entendeu, doutor Kels? O problema é exercitar a fé. Eu li um livro de autor, assim como o músculo do seu corpo fica duro porque você não faz o quê? Assim é crente. Tem crente que não tem mais fé para Jesus curar. Tem crente que não tem mais fé para Jesus batizar com o Espírito Santo. Tem crente que não tem mais fé para o céu se abrir. Tem crente que vem para a igreja, ele já é um tradicionalista de igreja. Tem crente que já está dizendo que os dons cessaram. Irmão, nós estamos sem fé, que na hora que o irmão adoece, a primeira coisa que ele faz logo é pegar um comprimido. Bota aí 50 gotas para mim, de dipirona. É assim ou não é? Me dá logo aí, eu estou para morrer, me dá logo aqui, pronto. Antigamente, antes do crente ir para um hospital, a primeira coisa que os crentes faziam: irmão, vamos orar aqui em nome do Senhor Jesus. As irmãs aqui, tem irmã aqui que quando a outra passa mal, ela diz: corre aqui que a irmã está passando mal. Por que tu mesmo, na mesma hora, não diz: se afaste, meus irmãos, eu vou orar primeiro e depois vou me entregar? Porque nós não exercitamos a nossa fé. Quem foi que mandou eles irem? Quem é que estava no barco? E Jesus ia morrer. Mas, meu irmão, é falta de lógica. Jesus morrendo afogado. Já imaginou espalhar a notícia? O barco virou, matou os discípulos, e quem também estava lá? Morreu também. Rapaz, é só coisa mesmo. Pois tem muito crente agora também,
não exercita mais a... Irmãos, olha para cá. Quem foi que deu a palavra? Quem estava no barco? O que eles deveriam fazer? Não, eles acreditavam. Mas eles não exercitaram a fé. Pastor Zé, como é exercitar a fé? Olha para cá. Se eu creio que Jesus... Quem crê aqui que Jesus é dono de todo o poder? Então Mateus 28 diz assim: é-me dado todo aonde? Ele é maior do que os demônios? Ele é maior que a enfermidade? Ele é maior que a doença? Ele é maior que o céu? Ele é maior que a terra? Quem é que tem poder para perdoar? Quem é que tem poder para curar? Então eu não tenho que perguntar: Senhor, tu vai curar? Eu tenho que dizer: meu Deus, está em tuas, mas eu rogo a ti que o poder está em tuas. Os discípulos pelo menos tiveram uma coisa: eles sabiam que tentar lidar com a tempestade não dava certo. Eles tinham que entregar o problema para quem? Mas Jesus já tinha dado para eles o poder para eles resolverem. Mas eles não exercitaram a fé. O Clebson Bandeira disse para mim: pastor Osiel, eu não entendia isso nele. Eu tenho um compromisso mais ele, em oração. Aí ele disse para mim: eu estou exercitando a minha fé. Eu disse: como assim? Ele disse: eu vou nas UTIs e fico sozinho com quem tem derrame. E fico orando. Para quando eu querer algo maior. E vocês viram ele contar aqui o testemunho de um homem que o médico tinha despachado, dizendo que ele não ia viver. E aí pronto, ele orou, cantou com ele, e aí pronto, foi embora. Quando deu fé, o rapaz acordou e ficou procurando: quem é Clebson Bandeira? Vocês viram aí ele contando? Quem é Clebson Bandeira? Pronto. Agora mesmo a irmã estava falando aqui de uma irmã que veio aqui à frente, recebeu a oração, constatado aí um câncer, e Jesus curou ela automaticamente. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Nós temos que exercitar a fé. Não é desafiar, é o quê? Tem pastor que está desafiando: se Jesus não curar, eu rasgo a Bíblia. Não rasga não, bicho ruim. Bíblia não é para ser rasgada, é para ser lida, crida e obedecida. Não desafie Deus. Exercite a fé. Senhor Deus, eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu acredito no que a tua palavra diz. O Senhor é quem opera maravilhas. E eu vou olhar para o autor e consumador da... Me ajuda, Jesus. Exercitar. Um homem chegou para Jesus, está lá em Mateus 17. Aí Jesus olhou e disse: Pai, o pai olhou para Jesus: eu levei para os teus discípulos, de novo os discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Jesus já tinha dado poder, tinha autoridade, mas eles não sabiam exercitar. Irmão, esse negócio de exercitar a fé é negócio sério. Eu peço também para Deus isso aqui. Às vezes você está no meio de um problema, aí chega um irmão: ô pastor, eu estou aqui desesperado, eu não sei o que fazer. Aí você diz: não, chama bem a polícia. É assim. Tem horas que você tem que crer e exercitar o que você crê. Não, irmão, primeiro vamos buscar bem aqui a Deus, para Ele neutralizar esse mal agora. O Senhor faz ou não faz? Pastor, o médico mandou ir embora, mandou ir para casa, que eu vou morrer em casa. E aí pronto, aí você olha assim nos exames: irmão, já é até metástase. Espalhou. É até metástase. Você: irmão, eu lamento, irmão, tem mais jeito. Mas tu é crente? Eu sou. Pois é, rapaz, se prepare para ir para a eternidade. É fraco. É assim ou não é? Não sabe exercitar a fé. Irmão, é o seguinte: o médico aqui está dizendo que você tem metástase e é grave. Mas, irmão, tu crê em Jesus? Creio. Você crê que Ele pode te curar ou pode te levar? Primeiro, seja sincero, porque a Bíblia diz que a enfermidade para a morte
E a enfermidade que é para a glória. Como eu não sei qual é a que é para a morte e qual é a que é para a glória de Deus, eu oro. Bora, irmã, você ajoelha bem aqui. Aí eu me ajoelho, mas ela bota a tua mão em cima do exame. Aí ela bota, eu disse, bota a minha também. Aí boto, Senhor Deus, tu és o dono da vida. Eu creio no teu poder. Eu não posso fazer, mas eu estou acionando agora a minha fé com a fé da tua serva. E se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer este milagre. E como é para a glória do teu nome, Senhor, cura tua filha, liberta a tua filha. Oh, irmão, eu estou exercitando a minha, e se Ele quiser, Ele faz. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Para exercitar a fé, só se for crente. Ontem eu fui orar por uma senhora, e quando eu fui orar por ela, eu disse para ela, irmão, vou orar para Jesus lhe curar. Mas antes que eu ore para Jesus lhe curar, como está a sua vidinha? Ela disse, pastor, eu estou certinha com ele lá. Eu disse, amém. Pronto, amém. Pois eu vou orar por você. Se Jesus lhe curar, você vai continuar servindo mais o povo e a igreja. Mas se não, Paulo diz, se eu partir, é muito melhor. Eu vou dar um conselho aqui para essa igreja. Exercite a fé. Vocês sabem por que tem igreja agora fechando? Um monte de igreja fechando nos Estados Unidos, na Europa. Eu vi com os meus olhos. Sabe por quê? Porque a igreja está cheia de crente, mas crente que não exercita a fé. Crente que não crê no poder transformador, não crê em milagre, não crê no sobrenatural. E as igrejas que não acreditarem nisso, elas vão fechar a porta. Porque crer em Jesus já é milagre. E eu tenho que ter fé para viver. Os judeus buscam o quê? Sinais. E os gregos? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, o poder de Deus. Exercite a tua fé. Vamos fazer um exercício aqui esta noite? Coloca aí na tela os versos. Primeiro ponto, só para quem quiser anotar. Para o teu barco não afundar. Coloca o ponto 1. Se tu não queres que o teu barco se afunde, em primeiro lugar, está aí. Você tem que confiar na palavra dele. Siga a ordem do capitão. Quem é o capitão? É Jesus. O capitão é Jesus, irmão. Muito cuidado, a igreja perde a liderança dela quando confia em homens. Nós confiamos na liderança de Jesus. A igreja não tem outra centralidade. A centralidade da igreja quem é? É Jesus. Se ele deu a ordem, obedeça. Segundo, pode passar. Você tem que, na verdade, estar consciente de que ele está onde? No barco. Se ele está na tua casa, nem que ela pegue fogo, ele vai restaurar ela. Ele está na casa ou não está? E aonde ele está tem o quê? Milagre. E terceiro, exercite a sua fé. Pronto. Nós vamos exercitar a fé agora, vamos fazer um exercício. O apóstolo São Paulo diz que o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade, pronto. Eu não sei qual é o seu problema agora, na sua casa, na sua família, e também os irmãos que estão na internet, eu não sei. Mas vamos exercitar a fé agora. Olhe para mim aqui. Não, eu não curo, nem pastor nenhum no mundo cura. É a fé em Jesus. Coloca Marcos 11, 22. Olha o que diz a Bíblia. É a fé nele. Então nós vamos exercitar. Pastor, como é que eu vou... Olha aí. Jesus respondeu, como foi que ele disse? Então pronto. Pode o barco estar quebrando, tenha fé em Deus. Pode tudo estar se acabando, tenha fé em quem? Pode a depressão estar lá, mas tenha fé em quem? Agora vamos treinar. Eu tenho que treinar. Assim como eu faço exercício para o corpo, eu tenho que fazer exercício para exercitar a fé. Amém? Quem é o autor da fé? Quem é o consumador da fé? Nós temos que pedir a quem? Então, se tem problema na casa, eu tenho que pedir a quem? Se o médico despachou, eu peço a quem? Se alguém diz que fulano de tal vai morrer, eu peço a vida para quem? Se tem maldição, eu preciso de alguém para retirar. Quem é que vai retirar? E ele disse, em meu nome. Diga comigo, em meu nome. Então vamos exercitar a fé.